Muito bem, nós vamos iniciar pedindo a ajuda do Edilson e da Nara, a contribuição deles para acompanhar o nosso site. Conforme anunciado na semana passada, hoje nós vamos fazer o estudo da primeira parte de O Livro dos Espíritos. E nós vamos iniciar com aquelas nossas questões costumeiras, para que a gente possa começar movimentando as nossas ideias em torno das questões que estão expostas na primeira parte de O Livro dos Espíritos. Vamos colocar a primeira pergunta, dar um tempo para que vocês se manifestem e conto com a ajuda da Nara e do Edilson. A primeira parte trata, então, das causas, primeira, da origem das coisas. E a primeira pergunta que nós fazemos é: que é Deus para você? Temos aqui, ó, a Ana Paula. Ela disse que Deus, para ela, é o princípio de tudo. A Dedessa disse que aquele que vem antes de todas as coisas. A Lívia, nosso Pai Criador. A Liliana só deu presença. A Elizabeth, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A Cláudia Machado diz que é nosso Pai Criador. Ótimo, Edilson. Agora eu vou fazer... Olha, peraí, Edilson pulou a Laura aí, gente. A Laura deu aí também a contribuição dela. Deus é o onipotente, o Criador, o guia para os desamparados. É amor acima de tudo. Muito bem. Então, acho que eu posso ir para a segunda pergunta e vou contar com a sua colaboração, tá, Nara? Vamos lá, pessoal, colabore conosco. A segunda pergunta: como você sente Deus na sua vida? Já temos aqui algumas colaborações, Jamira, da Marluce. Ela falou assim: é tanta coisa que fica difícil falar, mas o meu sustento é aonde busco minha fé. Ela fala, a Viviane fala assim: Deus é o Mestre Supremo, o ser mais evoluído do universo. Ok, Nara, vou passar para a terceira e última pergunta. Calma aí, Jamira, tem gente ainda respondendo a primeira. Tá bom, Nara, tá ótimo. O pessoal está aqui respondendo muita, assim, sagacidade, vamos colocar assim. Muito legal aqui, ó. Tem muitas respostas bacanas. A pergunta número 2, ela ainda não foi respondida. Sim, a Liliane colocou aqui, ó. Ele é como um pai que me acolhe e orienta, como você sente Deus na sua vida, né? Ela colocou essa questão. A Marluce coloca: no conforto quando passo minhas dificuldades. Sinto a Dedessa. Sinto Deus em cada momento, em cada abrir de olhos. Olha. Legal. A Cláudia: no ar que respiro. Souza Moraes: desde o acordar na prece matinal. Menina! Coisa linda, hein? Mas o pessoal está aqui muito participativo. Eu a chamo de Dona Efigênia, então eu vou a chamar assim: como um pai que cuida, corrige e me ama. Olha que bacana. A Lívia: amor puro, porto seguro. Leomar colocou aqui: em todos os momentos de alegria e de tristeza, a cada manhã, quando posso ver a luz de um novo dia. O pessoal está até poético, Jamira. Perfeito, olha, né? Epaminondas colocou aqui: em todos os momentos de aflições, quando faço minhas orações também. Marta Lúcia: no amor, na caridade, na natureza, na reencarnação.
Maria de Jesus, em todos os momentos, principalmente nas aflições. Olha, Jamila, eu acho que você colocando as terceiras, que eu vou lendo aqui, enquanto você coloca a terceira aí. Vou colocar agora, Nara. Vamos lá, então. Terceira. Você tem alguma curiosidade sobre o princípio das coisas? Qual é a sua curiosidade? Vamos lá, enquanto você já coloca, eu vou respondendo a anterior, porque o Edilson vai cuidar dessa terceira. Laura coloca aqui: sinto Deus em cada detalhe, ao nascer do sol, a uma gota de chuva ao cair, ao pôr do sol, acima de tudo, Deus está em tudo em nossa vida. Caramba! A Tânia aqui, seja bem-vinda, Tânia. Pois é, ela disse que Deus procura entender cada vez mais, por isso estou aqui, olha que bacana. A Helena colocou que Deus é puro amor. A Aninha colocou, sinto Deus em mim, no meu íntimo, como se essa certeza me impulsionasse sempre para o bem. Alexandre, na perfeição de tudo que sou capaz de ver, sentir e ouvir. Gente, eu estou emocionada, juro para você, Jamila. Ai, que coisa Kátia colocou assim: sinto Deus na minha consciência e a todo momento. Gente muito do bom. Céu. Temos alguma coisa da terceira? Olha, ainda não, Jamila. Não, né? Não. Vou esperar uns 30 segundinhos, porque a gente precisa começar, né? Mas está muito boa a participação, agradeço muito a todos vocês. Então, eu vou lendo aqui. Bernadette colocou assim: a certeza de Deus na minha vida me dá segurança para viver e me dá também uma sensação de conforto. Ana Paula, nos aprendizados que a vida me proporciona. Dona Alta colocou: um pai amoroso e me consola, me orienta, me sustenta nos piores momentos de aflição. A Beth colocou assim: sinto Deus em tudo e em todos, no amor, na dor, na reencarnação, na natureza. Começou aí, Edilson, agora é com você. Nós temos já uma colocação aqui, que é do Souza Moraes. Como foi a formação do mundo, da vida terrestre, do ser humano, animal, mineral? Ele quer saber de tudo. Eldemar, você é uma pessoa muito interessada, quer saber das coisas. Mas o pessoal continua aqui respondendo a pergunta anterior, Jamila. Muito interessado. Então, Edilson, depois, no final, havendo tempo, a gente lê um pouco sobre essas respostas, mas eu vou iniciar, então, o nosso conteúdo agradecendo as participações, ok? Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo, meus irmãos, falando, então, da primeira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, da origem das coisas. E os capítulos que estão desenvolvidos nessa primeira parte são: capítulo 1, de Deus; capítulo 2, dos elementos gerais do universo; capítulo 3, da criação; capítulo 4, do princípio vital. Allan Kardec começa com a pergunta de $1 bilhão. A pergunta que não podia faltar: que é Deus? Ao que os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por que não podia faltar esta pergunta? Nós aprendemos na semana passada, quando Edilson nos apresentou a introdução de O Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita tem
neste livro, o Livro dos Espíritos, todos os seus princípios. E o seu principal princípio é a existência de Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pois todos os demais princípios se ancoram nesta resposta, nessa verdade transmitida pelos Espíritos. Então, quando nós fomos postos em contato com essa resposta dos Espíritos, nós agora temos condições de deixar de ver Deus como um homem, como aquele velhinho de barbas brancas que se encontra sentado no seu trono, ditando ordens, apontando os erros e os acertos. Deus não é um homem. Deus é a inteligência suprema, absoluta. E é com essa inteligência suprema que ele fez as suas leis magnânimas, que também são supremas, através da qual ele administra toda a sua obra, toda a sua criação. No Livro dos Espíritos, também, Allan Kardec colocou lá algumas perguntas para nos trazer a relação Deus e o infinito. E ele questionou: o que é o infinito? Os espíritos lhe responderam: o que não tem começo e que não tem fim. O desconhecido. Então, ele perguntou aos espíritos: então Deus é infinito? Os espíritos responderam que essa é uma resposta incompleta, por falta da nossa pobreza de linguagem, é que nós poderíamos dizer que Deus é infinito. Porque a relação de Deus com o infinito diz respeito às suas perfeições. Provas da existência de Deus. Muitos de vocês se manifestaram, né, na sua vivência, na manifestação de Deus em suas vidas, né? E os espíritos nos dizem que basta olhar a obra da criação. Um aspecto que me remete muito a sentir Deus, a sua presença, a sua grandiosidade, é através da natureza, com toda a sua exuberância, com toda a sua grandiosidade, com toda a sua fidelidade, né, às leis de Deus. E aí você poderia dizer, mas a natureza também provoca, né, alguns desajustes? Não. Quando nós entendemos que a criação de Deus é perfeita, né, todos esses desajustes que apresenta, essas degradações, são obra do homem. Então, quando nós olhamos para qualquer obra da criação de Deus, nós vemos manifesta a sua grandiosidade, a sua perfeição infinita. Os espíritos nos revelam que o acaso não é inteligente e que ele, portanto, não existe. Que não há também nenhum efeito sem causa. De tal forma que nós devemos procurar a causa de tudo o que não é obra do homem. E a nossa razão nos responderá: aonde estará a causa de tudo que não é obra do homem? A inteligência divina, portanto, se revela em suas obras, em sua criação. Sobre a natureza íntima de Deus, são muitas as interrogações que permeiam o nosso ser. Nós podemos compreender Deus? Será que nós já temos condições de compreender Deus? Os espíritos nos respondem que não.
falta-nos o sentido que nos permitirá, né, essa compreensão. Nós temos já muitos sentidos desenvolvidos, né, no nosso estágio evolutivo, mas o sentido que nos permitirá ver e compreender Deus, ele só se manifestará quando o homem, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus. E aí, então, ele o verá e o compreenderá. Quando eu li essa informação no Livro dos Espíritos, eu me lembrei da lição do Mestre Jesus, lá nas Bem-aventuranças, quando ele fala que os puros de coração verão a Deus. Então, esse sentido que nos falta pode ser essa pureza de coração, que nós só vamos adquirir quando nós atingirmos essa perfeição relativa. Sobre os atributos da divindade, nós não sabemos tudo o que ele é. Não sabemos tudo o que Deus é. Mas nós sabemos o que ele não pode deixar de ser, sendo a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Por exemplo, ele não pode deixar de ser eterno. Ele não pode deixar de ser imutável. Se ele mudasse, né, nas suas ideias, na sua criação, nas suas leis, nós não teríamos a estabilidade garantida das suas leis. Ele é imaterial, difere de tudo que é matéria. Ele é único e onipotente. Não existe outro Deus, nunca existiu e nunca existirá. E ele é soberano, o soberano poder, soberanamente justo e bom. E essa justiça e essa bondade no grau supremo é manifesto nas suas leis amorosas. Ainda sobre a compreensão de Deus, os Espíritos nos dizem: Deus existe. Disso não podeis duvidar. É o essencial e nos recomenda: não vades além. Compreender Deus é querer penetrar no que é impenetrável, pelo menos no estágio evolutivo em que nós ainda nos encontramos. E eles fazem a seguinte recomendação: compreender a nós mesmos será mais útil, talvez em decorrência, né, dessa afirmação dos Espíritos, é que nós devemos buscar compreender a nós mesmos, quem somos, descobrir as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas qualidades, porque só assim a gente pode dirigir os nossos esforços para apagar em nós a gama de defeitos que ainda temos e construir em nós as virtudes necessárias para o nosso progresso, que nos permitirão desenvolver o sentido que ainda nos falta para compreender Deus. Sobre o conhecimento das coisas. Deus não permite que tudo seja revelado. E aqui nós ainda não podemos fazer nenhum juízo de valor, né? Porque o véu se levanta à medida que o homem se depura. É preciso que nós tenhamos a capacidade de compreender, né? Muita luz para aquele que ainda não tem condição de absorver, pode ofuscá-lo. Então, à medida que nós vamos adquirindo a capacidade de compreensão, Deus, que é justo e bom, vai nos apresentando as verdades sobre o princípio das coisas. São-lhe necessárias faculdades que ainda não possui. Mas aí Allan Kardec pergunta para os espíritos
Se o homem, através das investigações da ciência, não poderiam penetrar nesses conhecimentos. E os espíritos lhe respondem que a ciência é um instrumento de Deus para o adiantamento da humanidade, em todos os aspectos. Porém, ele estabeleceu limites. Sobre a matéria, a criação da matéria. Todos nós, acho que queríamos saber quando, como se deu essa criação. Mas os espíritos nos dizem que só Deus o sabe. A definição de matéria dos homens é aquela que nós conhecemos desde o início dos nossos estudos, né? Das nossas escolas. Qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. Mas os espíritos nos apresentam uma definição, uma outra definição para a matéria. Eles nos dizem que a matéria é o laço que prende o espírito e é o instrumento de que este se serve para agir. Essa matéria existe em estado que nós ainda ignoramos, as mais etéreas, as mais sutis, que da forma que nós conhecemos matéria, talvez a gente nem considerasse como matéria, mas é matéria na definição dos espíritos. E o espírito? O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Sobre a natureza íntima do espírito, não é fácil analisar com a vossa linguagem, ou seja, a nossa linguagem ainda é muito pobre para penetrar nesses conhecimentos da natureza íntima dos espíritos. A evolução do princípio inteligente. Nos dizem os espíritos, né, na pessoa de Emmanuel, que esse princípio inteligente, ele passa muito, muito tempo no mineral. Então, ele dorme no mineral, agregando ali todas as forças que lhe são necessárias para que ele adquira condições de galgar novas aquisições. É esse princípio espiritual que dorme no mineral, no vegetal ele acorda, e aí ele desenvolve algumas sensações. Do vegetal, ele percorre outro reino da natureza, que é o reino animal, onde ele tem algumas sensações. E nesse percurso do princípio inteligente, quando chega no homem, ele acorda. Ele acorda e daí ele adquire as possibilidades para se desenvolver como espírito. Nesse percurso, então, o princípio inteligente da criação, ele se elabora, ele se individualiza e ele se torna espírito. Sobre os elementos gerais do universo, os espíritos nos dizem que são o espírito e a matéria, e, acima destes, a inteligência suprema, criadora de todas as coisas, que é Deus. Aí está formada a Trindade universal, que constitui o princípio de tudo que existe e que nós conhecemos. Fluido universal. É a matéria elementar ou primitiva que dá origem à infinita variedade de coisas. Tudo, absolutamente tudo que existe é originário desta matéria primitiva, elementar, a quem André Luiz, na sua obra Evolução em Dois Mundos, chama o fluido, o hálito de Deus. Ele possui propriedades especiais, muitas delas, na nossa condição evolutiva, desconhecidas. Produz inúmeras combinações, das mais grosseiras às mais sutis.
Por exemplo, o fluido elétrico e o fluido magnético são algumas das suas inumeráveis modificações. E as diversas propriedades da matéria decorrem exatamente, originam-se das modificações que as moléculas elementares, né, deste fluido sofrem por efeito da sua união. O espaço universal caracteriza-se por ser infinito, ou seja, sempre que você acha que chegou no final, ainda tem mais algo depois. Não há vácuo no espaço. O que parece vazio está ocupado por matéria que escapa aos sentidos e aos instrumentos. A ciência já avançou muito, muitos são os instrumentos que estudam o nosso espaço, porém eles ainda não foram capazes de detectar essa matéria, né, que ocupa todos os espaços do universo. E o universo, ou os universos, a ciência já demonstra a existência de vários universos, que é constituído pelos vários mundos invisíveis e invisíveis que circulam aí no universo. Por todos os astros, os fluidos que o enchem, todos os seres da criação que vivem e são distribuídos por Deus, o nosso Pai, aí na sua vasta criação. É obra de Deus, criado pela sua vontade. Sobre a formação dos mundos, como se dá essa formação? Pela condensação da matéria. O mundo, depois de formado, pode desaparecer. Deus renova os mundos como renova os seres. São destruídos para renascer fortalecidos. Sobre os mundos habitados, todos os globos que se movem no espaço são habitados, afirmam-nos os espíritos. Porém, a constituição física desses seres não se assemelham. E os seus habitantes possuem organizações diferentes, adequadas naturalmente à vida em cada um desses planetas da criação. Sobre os seres vivos, nos revela os espíritos que no começo tudo era o caos, aparente naturalmente, né? Porque tudo acontece sobre os olhos dos emissários de Deus. No caso do nosso planeta Terra, sobre os olhares atentos e o coração generoso do Cristo, o nosso governador. Pouco a pouco, cada coisa foi tomando o seu lugar e apareceram, então, os seres vivos. De onde eles vieram? A terra lhe continha os germes. E a espécie humana, como ela surgiu? Se encontrava entre os elementos orgânicos e veio ao seu tempo. Adão, esse ser que povoa muito o imaginário de muitas pessoas, como sendo o homem que deu origem a toda a população da Terra, nos esclarece os espíritos que ele não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Ele viveu aqui na nossa Terra em torno de 4.000 anos antes de Cristo e foi um dos sobreviventes de cataclismas em certa região do globo. E que, na realidade, Adão constitui o tronco de uma das raças que povoaram a nossa Terra nas suas eras primitivas, a raça adâmica. Emmanuel, nessa obra Caminho da Luz, nos fala a respeito do degredo de alguns habitantes do planeta Capela, esse planeta
que é da constelação do Cocheiro, ele chegou, atingiu a época de ele se transformar, dele subir, avançar na escala dos mundos, porém, alguns dos seus habitantes não atingiram a condição vibratória necessária para ficar naquele planeta. E aí, esses seus habitantes foram degradados para o nosso planeta Terra. Em vários momentos, eles aqui chegaram, foram recebidos pelo nosso governador espiritual, que é o Cristo, e habitaram várias regiões do nosso planeta Terra, trazendo o seu grande conhecimento. E aqui eles tiveram, orientados pelo Cristo, a oportunidade de desenvolver, auxiliando ao desenvolvimento da raça humana aqui na Terra com os seus conhecimentos e, com essa ajuda, desenvolvendo-se moralmente. Assim é que eles formaram aqui as raças hindus, egípcios, hebreus e arianos. De tal forma que o aparecimento da Terra, do homem na Terra, surgiu em muitos pontos do globo, em épocas variadas. Sobre a diversidade das raças, os espíritos nos revelam que são as diferenças físicas e morais e provém do clima, da vida e dos costumes. Mas aqui é importante frisar que, apesar dessas diferenças, né, das raças surgidas pelo cruzamento entre elas também, todos nós somos da mesma família, filhos de um mesmo pai. Pertencemos à família humana. Algumas considerações sobre a criação, considerações bíblicas sobre a criação. A Bíblia e ciência. As contradições são mais aparentes do que reais. Decorrem dos equívocos na interpretação das simbologias dos textos sagrados. Alguns exemplos, né, desse equívoco na interpretação. Por exemplo, a escrita dos 6 dias da criação, que indicam períodos com centenas de milhares de anos. Isso, a ciência, através dos seus estudos, nos revelam que os 6 dias não são 6 dias de 24 horas. Estudos realizados pela ciência da geologia nos trazem essa informação. Noé e o dilúvio. Também a geologia comprova que o grande dilúvio universal ocorreu antes do aparecimento do homem na Terra. Portanto, o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclisma geológico. De tal forma que Kardec conclui esse comentário nos dizendo que a ciência, longe de depreciar a obra divina, nula mostra sobre aspecto mais grandioso e mais acorde com o poder de Deus. Princípio vital. O que é esse princípio vital? É a força motriz dos corpos orgânicos. Sua origem é o fluido cósmico universal, que dá origem a tudo. Numa determinada modificação, ele dá origem ao princípio vital. Sua função é dar vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Uma forma de absorção é quando a matéria se une a esse princípio vital, surge então a vida. O princípio vital dá impulso aos órgãos. Os órgãos, animados pelo princípio vital, possibilitam o funcionamento da vida. E a morte? Se dá, então, pelo esgotamento dos órgãos. Com o passar dos tempos, os nossos órgãos vão se esgotando e o fluido vital se torna impotente para transmitir
o movimento da vida, e aí ocorre o fenômeno da morte. Algumas características desse fluido vital. Sobre a quantidade, ela não é absoluta em todos os seres orgânicos. Alguns têm mais, outros têm menos. Ele pode esgotar-se quando nós não utilizamos bem, né? Quando nós não cuidamos de repor esse fluido através da nossa alimentação, da nossa respiração, aí ele pode se esgotar. Ele também é transmitido, pode ser transmitido de um indivíduo ao outro. Aquele que tem mais pode dar a quem tem menos. E nós que frequentamos o Cefac, as nossas reuniões, nós conhecemos uma maneira da qual nós nos utilizamos desse fluido, que é através do passe, que é uma transmissão desse fluido vital. De tal forma, meus irmãos, que por tudo o que nós dissemos, nós vemos que muito ainda nos falta para compreendermos a obra de Deus. Os Espíritos nos dizem que tudo na natureza se encadeia por elos, que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. E somente quando a sua inteligência estiver no grau máximo de desenvolvimento, é que poderá compreender a obra de Deus na sua grandiosidade. E assim, nós encerramos o nosso estudo de hoje.